Olá, vamos falar de uma coisa que mexe com todo mundo hoje em dia. Já parou para pensar em como o universo digital, sabe, desde um jogo antigo como Super Mario até o feed infinito do TikTok, pode estar de fato mudando o cérebro de uma geração inteira? Pois é, a gente vai fundo nessa questão agora. E olha, toda essa nossa conversa é baseada no trabalho incrível da Mary Ness Pereira. Ela é especialista em neurobusiness, ou seja, ela estuda justamente essa conexão entre nosso cérebro, os negócios e a tecnologia. Tudo começa com essa frase aqui, que viralizou e deu o que falar. A ideia é a seguinte: não é que as crianças dos anos 90 eram mais fortes por natureza. O ponto é que o ambiente daquela época as treinava, as forçava a serem mais resilientes. Já o ambiente de hoje parece que ele é desenhado para fazer o contrário, para nos deixar mais frágeis. É uma ideia bem provocadora, né? E aí fica a grande pergunta, né? Se o ambiente mudou tanto assim, o que foi que mudou de verdade e por quê? Isso aqui não é só uma questão de nostalgia, no meu tempo era melhor. Tem muita ciência por trás disso. Vamos para o nosso primeiro ponto, então. A raiz de toda essa transformação não está nos gráficos ou na velocidade da internet. Está no modelo de negócio por trás de tudo isso. O jogo realmente mudou. Aconteceu uma virada de chave gigantesca. Pensa nos anos 90, uma empresa como a Nintendo vendia um produto físico, o cartucho do jogo. O objetivo dela é simples: fazer um jogo tão bom, mas tão bom, que o jogador quisesse comprar o próximo lançamento. Hoje a história é outra. Com as plataformas gratuitas, o modelo é diferente. O objetivo é prender a atenção pelo máximo de tempo possível para poder vender essa atenção para anunciantes. E essa mudança no jeito de ganhar dinheiro levou a uma nova forma de criar as coisas. A gente saiu de um modelo que era tipo um parque de diversões, com começo, meio e fim, para um modelo de cassino digital, que é feito para a gente nunca mais querer sair de lá. E qual é o motor desse cassino digital? É um negócio chamado reforço intermitente. É um princípio da psicologia poderosíssimo. Resumindo, a incerteza de ganhar uma recompensa é muito mais viciante do que a certeza. Nosso cérebro fica louco correndo atrás dessa possibilidade. Para a gente entender isso bem, dá uma olhada no famoso experimento do psicólogo B.F. Skinner. No primeiro cenário, era tudo previsível. O pombo bicava um botão, ganhava comida. Simples assim. O comportamento era controlado pela fome, pela necessidade. Mas aí, Skinner mudou uma coisinha. No segundo cenário, a comida saía de forma totalmente aleatória, imprevisível. E o resultado? O pombo simplesmente surtou. Começou a bicar sem parar, compulsivamente, até não aguentar mais. A incerteza sequestrou completamente o comportamento dele. Soa familiar? É porque esse princípio é usado o tempo todo hoje em dia. Sabe as caixinhas de recompensa, as loot boxes nos jogos? As recompensas diárias que são sempre uma surpresa? Aquela bolinha vermelha de notificação? O feed infinito que a gente rola na esperança de achar algo legal? Tudo isso é o botão do pombo. É a nossa biologia sendo usada para manter a gente engajado. Agora vamos ver como essa diferença no design dos jogos e aplicativos afeta o nosso cérebro fisicamente mesmo, especialmente as áreas que cuidam da nossa capacidade de navegar e de guardar memórias. Essa tabela aqui mostra um contraste que é impressionante. Jogos antigos como Zelda exigiam que a pessoa criasse um mapa mental para se orientar. Isso ativava o hipocampo, a mesma área que os taxistas de Londres fortalecem para decorar milhares de ruas. Já muitos jogos de hoje, com suas setinhas e guias, nos colocam numa posição de passageiro de Uber. A gente chega no destino, mas não faz a menor ideia de como. Isso ativa um núcleo caudado, que é basicamente o nosso piloto automático. E o ponto-chave é esse. O nosso cérebro funciona como um músculo. Se a gente terceiriza o tempo todo a tarefa de se localizar para um GPS ou uma setinha no jogo, a parte do cérebro responsável por essa habilidade, o hipocampo, pode acabar atrofiando. É a velha história, ou usa ou perde. Ok, agora vamos falar da química do cérebro. Por que será que depois de passar horas num aplicativo, o mundo real parece tão sem graça, tão chato? A resposta está num neurotransmissor muito famoso, a dopamina. Para explicar isso, a doutora Anna Lembke, que escreveu o livro Nação Dopamina, usa uma metáfora ótima, a de uma gangorra. Em seu estado normal, nosso cérebro tenta manter um equilíbrio perfeito, uma homeostase, entre as sensações de prazer e de dor. Só que as plataformas modernas, com seus likes, notificações e recompensas a cada segundo, fazem o quê? Elas despejam um caminhão de microdoses de dopamina no cérebro. Isso empurra o lado do prazer da gangorra para baixo, de forma contínua e totalmente artificial. E o cérebro, que é esperto e sempre busca o equilíbrio, percebe essa bagunça. Para tentar compensar essa enxurrada de prazer, ele começa a adicionar pesos imaginários no outro lado da gangorra, o lado da dor.
É um mecanismo de defesa para tentar voltar ao estado neutro. Aí que mora o perigo. Quando a gente desliga o celular, o estímulo artificial some de repente. Mas os pesos no lado da dor, eles continuam lá. O resultado é que a gangorra despenca com tudo para o lado da dor, jogando a gente no estado de tédio profundo, de ansiedade e até de anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer nas coisas simples da vida. E agora a gente chega num ponto que talvez seja o mais sério de todos: a nossa relação com o fracasso. Essa relação foi transformada por completo com o desaparecimento de um conceito que antes era básico em qualquer jogo: o famoso Game Over. Pois é, muitos jogos modernos usam uma inteligência artificial chamada ajuste dinâmico de dificuldade. Funciona assim: se o algoritmo percebe que um jogador está ficando muito frustrado e talvez vá desistir do jogo, o que, claro, é péssimo para os negócios, ele secretamente deixa o jogo mais fácil. Essa metáfora da academia falsa é simplesmente perfeita para entender o problema. Esse sistema cria uma ilusão de que a pessoa é muito boa naquilo. Ela se sente forte, poderosa, mas na verdade não desenvolveu habilidade nenhuma resiliência para superar um desafio de verdade. O músculo da mente, nesse caso, não cresceu nem um pouco. Então, qual é a saída? A solução não é virar as costas para a tecnologia. É, na verdade, se tornar um curador mais consciente da própria experiência digital. Como a gente pode começar a vencer de verdade nesse novo jogo? A proposta é bem interessante: tratar o conteúdo digital da mesma forma que a gente trata a comida. Primeiro, evitar o junk food, ou seja, os aplicativos e jogos feitos para viciar. Segundo, buscar a nutrição cognitiva, que são as experiências que nos desafiam de verdade, que têm um fim. E terceiro, que talvez seja o mais difícil e o mais importante, reintroduzir o atrito saudável. Permitir o tédio, a frustração, porque é nesses momentos que a criatividade e a resiliência nascem. E a gente chega na conclusão central de toda essa análise. O jogo mudou, a tecnologia mudou, o modelo de negócios mudou. Tudo isso é verdade, mas as regras da nossa biologia, o funcionamento do nosso cérebro, as nossas necessidades mais básicas de desafio e crescimento, essas continuam exatamente as mesmas. Um agradecimento especial a Merinês Pereira por essa análise tão potente.